Eu tenho TDAH e o TDAH quase destruiu minha vida, mas eu aprendi com o tempo a superá-lo. Eu acabei, futuramente, depois de muito tempo, trabalhando em grandes empresas como Google, Meta e o TikTok. Em primeiro lugar, você precisa saber que não existe apenas um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas sim 7 tipos diferentes, e o tratamento que funciona para um deles pode ser completamente desastroso para o outro. E se você tem TDAH ou você quer saber mais sobre isso, você precisa conhecer a regra dos 30% do TDAH. Pessoas com TDAH, elas estão 30% atrasadas na sua idade biológica em funções executivas em relação às pessoas neurotípicas. Isso inclui sua habilidade de regular as emoções, seus impulsos e a sua percepção social. Isso significa que uma pessoa de 24 anos com TDAH funciona como um adolescente de 17 anos. Por isso que os jovens com TDAH têm muita dificuldade em conseguir um emprego, controlar suas finanças, manter os seus relacionamentos e cumprir as responsabilidades que eles têm dessa idade, enquanto a maioria dos seus colegas já estão avançando dentro do que é esperado para a idade deles. Por isso, é muito comum que pessoas com TDAH, como eu, quando atingem 25, 30 anos de idade, se sintam extremamente frustradas consigo mesmos, porque os seus amigos já estão se casando, formando família, se estabilizando profissional e financeiramente, enquanto eles ainda estão vivendo uma vida semi-adolescente, por causa da regra dos 30%. Mas existem algumas características comuns em pessoas com TDAH, independente da versão do TDAH que você tem. Claro que vai mudar um pouco. Eu vou listar aqui 10 delas, e se você se identificar com 2 ou mais, eu vou te passar nesse vídeo um teste para você fazer, para você identificar qual que é o seu tipo de TDAH. A primeira característica de uma pessoa com TDAH, muita gente sabe, é uma atenção muito curta, ou seja, você perde o interesse em coisas rapidamente, mas não para tudo, apenas para tarefas rotineiras, cotidianas, tipo trabalho de escola, arrumação da casa, tarefas obrigatórias no trabalho. A segunda é parar de prestar atenção no meio da conversa. Você está conversando com alguém e de repente a sua mente viaja para outro lugar e você não está mais ali. A terceira é comprar o equipamento todo para um novo hobby que você quer aprender e perder o interesse em uma semana. Tem um amigo que uma vez gastou 3, 4 mil dólares em carrinhos de controle remoto movidos a gasolina e depois de uma semana ele já nem usava mais. Quarto, você está constantemente atrasado. Você é famoso por chegar atrasado nos lugares. Em quinto lugar, você se compromete com muitas coisas, mas você consegue absorver e terminar poucas. Depois, você tem dificuldade em planejar ou você planeja algo e termina fazendo algo completamente diferente daquilo que você planejou. Em sétimo lugar, a procrastinação. Você tende a adiar ou começar tarefas no último minuto. Depois, você não gosta de esperar, você odeia ficar esperando em qualquer lugar. Próxima, você tem dificuldade de se conectar rapidamente com novas pessoas em ambientes sociais, por exemplo, numa festa ou evento que você vai, você começa a se sentir incomodado. E por último, você tem dificuldade de seguir orientações e principalmente você acha que não está exercendo todo o seu potencial ou pelo menos aquilo que é esperado de alguém na sua idade. Se você marcou sim para 2 ou 3 ou mais pontos nessa lista, é possível que você tenha uma ou mais formas de TDAH. E eu vou te contar minha história de como eu consegui atingir muitos dos meus objetivos, mesmo tendo um forte grau de TDAH. Em primeiro lugar, preciso explicar para vocês que eu não tomo nenhum remédio para essa condição, não que eu não recomende, eu não sou psiquiatra, não vou estar aqui falando para você o que você deve fazer ou o que você não deve fazer, mas no meu caso não deu certo. O psiquiatra testou com 2 medicações diferentes e eu não me acostumei com nenhuma delas, eu preferi parar e tentar cuidar da maneira que eu já vinha cuidando desde então. Mas como eu disse, o TDAH quase destruiu a minha vida. Desde muito jovem eu sabia que eu pensava e funcionava de uma maneira completamente diferente das outras pessoas. Era difícil me concentrar, eu me distraía constantemente, eu tinha problemas de seguir uma rotina fixa e principalmente de obedecer autoridades. Eu fazia um monte de besteira, eu corria de carro, me envolvia constantemente em confusão. Se eu contar aqui metade do que eu passei dos 15 aos 20 anos, você não vai acreditar que é essa mesma pessoa. Mas como alguém que está constantemente com essa falta de disciplina, que se envolvia em tantos problemas, conseguiu mais tarde se tornar um cientista de dados, que é algo que requer muita concentração, e trabalhar em empresas como Google, Meta, Disney, TikTok, entre outras. Não porque eu sou especial, mas se você for falar com pessoas com TDAH, eles vão falar que é muito difícil você se concentrar para conseguir isso. Isso aconteceu porque depois de um tempo, vendo os atrasos que eu tinha na minha vida, eu comecei
a evitar os aspectos negativos do TDAH e comecei a explorar os aspectos positivos, porque eu vi que não é um déficit de atenção, é um déficit de atenção em coisas que você não tem interesse. Eu comecei a explorar isso. Por exemplo, se você me der um kart, me largar numa pista de kart, você pode me deixar lá às 6 da manhã e voltar às 10 da noite que eu vou estar lá todo feliz. Isso porque é algo que eu tenho muito interesse. Agora, se você fizer a mesma coisa e me largar com um violino, pode ter certeza que 5 minutos depois já vai ser insuportável para mim. E isso acontece porque a pessoa com TDAH, ela tem uma capacidade enorme de se focar por horas apenas em algo que lhe interessa. Desse modo, eu procurei mudar o meu foco para coisas que eu achava interessantes e desafiadoras das atividades que eu precisava fazer. Ou pelo menos o que eu fazia era tentar procurar uma maneira de tornar essas atividades interessantes. E olha só, você quer aprender a programar? A Dil tá com uma promoção de Black Friday antecipado com 60% de desconto. Basicamente, acreditem ou não, você vai pagar 12 de R$ 39,90, isso mesmo, 12 de R$ 39,90 para ter acesso vitalício à plataforma, todos os cursos que eles lançarem, para sempre, vitalício. Você pagou 12 de R$ 39, você vai ter acesso para sempre à plataforma da Dil. Não deixe de se cadastrar, usa o cupom Jerry ou usa o QR Code que está aqui na tela para se cadastrar, ter acesso aos cursos de engenharia da computação, engenharia de dados, diversos cursos de programação que você vai aprender através da Dil. Não perca essa oportunidade. Em segundo lugar, para superar isso, porque estava sendo muito difícil para mim não conquistar as coisas, eu precisei aprender a ser humilde. Pessoas com TDAH costumam desistir de tudo quando não fica interessante ou quando elas se acham incapazes de algo. Por exemplo, se você coloca uma pessoa com TDAH numa aula de jiu-jitsu e ele é finalizado todas as vezes na primeira semana, 90% deles nunca mais vão voltar para a aula. Porque as pessoas com TDAH muitas vezes pegam tarefas que lhes interessam muito rapidamente, ou seja, eles aprendem algo muito rápido e as pessoas tratam eles como mais inteligentes. E isso é um dos maiores perigos, porque toda tarefa que eles não pegam rapidamente, então, eles vão evitar para tirar o estigma de que eles são burros. Por exemplo, se todo mundo acha que sou inteligente ou aprendo tudo rápido, se eu começar a não aprender algo rápido, as pessoas vão me ver de outra maneira. E aí eu tive que me reeducar e aprender que qualquer atividade vai levar um certo tempo para você aprender e ter um domínio até o ponto que aquela atividade seja interessante. Seja aprender a jogar tênis ou ciências de dados, todas as atividades, elas têm um período mínimo de aprendizado até que se torne algo que você realmente sinta prazer em realizar. E pessoas com TDAH, elas começam sempre algo com muita intensidade, mas aí elas vão perdendo interesse também muito rapidamente. Muitos são o que eu chamo dos TDAH losers, que são aqueles que desistem de algo com a justificativa que eles já são melhores ou que eles já sabem tudo. Eu chamo de losers porque geralmente essa é a maior característica que faz com que a pessoa não progrida na vida. Mas mudar esse comportamento não é algo que simplesmente você decide, vai lá e faz. Eu sou a prova disso. Por isso eu comecei a colher alguns dados para entender melhor esse déficit e assim descobrir como é que eu faria para compensar esse déficit de atenção e hiperatividade. Por exemplo, um estudo mostrou que 60 a 70% das crianças com TDAH são rejeitadas pelos amigos e colegas. Talvez você se identifique com isso. E essa é uma tendência que vai segui-los pelo resto da vida. Por quê? O principal motivo para isso é a impulsividade emocional das pessoas com TDAH. Seus amigos e colegas, eles podem tolerar que você é esquecido, que você se atrasa, que você se desinteressa por atividades muito rapidamente, mas eles não vão tolerar a sua irritabilidade, seus episódios de raiva e a rapidez com que você fica estressado. E deixa eu te contar um segredo. Depois que eu comecei a controlar estas mesmas atitudes na minha vida, eu também comecei a achar insuportável conviver com gente assim. Gente como eu era. Na verdade, a pessoa com TDAH, ela tem exacerbado em si as principais características de uma pessoa que não vai conquistar muita coisa na vida. Porque é o oposto disso que leva as pessoas a conquistarem as coisas. Por exemplo, eles não respeitam muito a opinião dos outros, eles se acham demais, eles se irritam facilmente, são impulsivos, agem sem pensar e principalmente existe uma característica comum neles que quando entediados, eles fazem sempre isso
porque serve como uma compensação para o seu cérebro. E o que é? Eles começam brigas e confusões. Eles fazem isso com os familiares, com os amigos, com a esposa, com o marido, no trabalho, fazem isso online, em grupo do WhatsApp. Eles estão sempre começando uma briga ou usando qualquer pretexto para entrar em um conflito. E eles fazem isso porque o cérebro deles precisa de estímulo e eles geram dopamina e interações negativas. Eles atingem picos de dopamina durante essas discussões. E aí indivíduos com TDAH podem procurar irritar as pessoas ao redor dele quando eles estão entediados, mesmo sem saber o porquê que eles fazem isso. E aí as pessoas com TDAH sempre se acham no direito de expressar sua opinião, falar aquilo que pensam. Enquanto uma pessoa prudente, sem TDAH, pensa antes de agir, a pessoa com TDAH age primeiro e pensa depois. Ele geralmente fica até irritado que outras pessoas não se indignem pelas coisas que ele também fica indignado. E aí eu te faço uma pergunta. Quanto tempo você acha que uma empresa tolera alguém assim? Quanto tempo você acha que um amigo tolera alguém assim? Quanto tempo que você acha que uma esposa ou um marido tolera alguém assim? Alguém que está sempre arrumando confusão ou procurando confusão. Todas essas características, inevitavelmente, acabam levando a pessoa ao fracasso. E aí, como é que eu superei isso ao ponto de que, nos últimos 15 anos, eu não tive um episódio no trabalho que eu me lembre que o TDAH foi um problema nesse sentido? Bom, eu tive problemas no trabalho anteriormente, no meu primeiro trabalho, quando eu trabalhei na BMW, inclusive eu arrumei confusão com todo mundo. Mas aí, depois disso, com o tempo, eu aprendi a modular as minhas emoções no trabalho e toda vez que eu via que existia uma pequena chance de eu explodir ou ser desagradável, eu me retirava ou ficava quieto. Porque eu descobri que o autocontrole não é algo que você aprende. Se você é uma pessoa controlada, por exemplo, não é porque seus pais te criaram bem, você desenvolveu um autocontrole, porque os estudos mostram que 85% do autocontrole, da capacidade de se controlar, é neurológico e não comportamental. É, por exemplo, nascer com uma dificuldade de enxergar. Você pode sair por aí batendo a cabeça em todos os lugares e tendo acidentes, ou reconhecer que você precisa usar óculos e evitar esse problema. No meu caso, o óculos foi criar hábitos que eu ativava sempre que um gatilho de TDAH aparecia. E aí, se uma pessoa me irritava demais, eu pedia pra sair, pra ir pro banheiro, tomava uma água, falava que a gente conversava depois. Bem depois. Porque a química gerada pela raiva, ela pode levar até 12 horas pra sair do seu organismo. Então, não adianta nada eu conversar sobre algo que me irritou 20 minutos depois, porque eu vou explodir naturalmente. Além disso, eu usei, sabe aquele sistema que eu falei pra vocês do TDAH? Você tá conversando com a pessoa e você zone out, ou seja, você sai da conversa e começa a pensar em outras coisas? Eu comecei a usar isso em situações que me incomodavam. Eu simplesmente não prestava atenção. E aí, se a pessoa estivesse me irritando, reclamando, eu falava assim, cara, faz o seguinte, legal o que você falou, me manda um e-mail depois, eu vou ler e a gente conversa sobre isso. Ou me manda uma mensagem. Porque se eu fosse tratar a situação na hora, não ia dar certo. Então, qual que foi o resultado disso? Desse trabalho que eu fiz para controlar o TDAH? Em todas as minhas performance reviews, desde 2013, o que era unânime de todos os meus colegas era que o Jerry era extremamente educado e fácil de lidar e de trabalhar com ele. Todas. Só que a gente tem que lembrar que controlar as minhas emoções era apenas um dos desafios do TDAH. Ainda existem vários outros. Perder prazos, problema com tarefas rotineiras, como preencher formulários, falta de atenção, inquietação, e eu não resolvi todas elas. Mas o que eu fiz para resolver a maioria das características? Eu vou compartilhar com vocês algumas das estratégias que eu usei para superar esses desafios e prosperar mesmo com TDAH. São coisas que funcionaram para mim, não é certeza que vai funcionar para todo mundo, mas eu acho que tem grandes chances de funcionar para você também. O primeiro ponto é dividir grandes tarefas em tarefas menores. Tarefas grandes você nunca vai terminar se você tiver TDAH e você sempre vai procrastinar. E eu comecei a dividir tudo em pequenos passos que eu conseguia realizar em tempos mais curtos. Isso facilitou muito a execução e me deu uma sensação de progresso contínuo. Segunda coisa foi anotar absolutamente tudo, porque quem tem TDAH não lembra de absolutamente nada. Sempre que eu ia numa reunião ou me comprometia com algo, eu anotava todos os detalhes daquela reunião, porque se algo fosse me perguntado depois, eu saberia que eu ia esquecer completamente. E aí, desse modo, eu criava anotações super detalhadas de tudo que era dito e principalmente daquilo que eu havia me comprometido. Depois, usar um timer. Pessoas com TDAH são
péssimas em calcular o tempo, principalmente para tarefas de longo prazo. Não era comum eu me comprometer uma tarefa dizendo que eu termino isso aqui em 30 minutos e depois levar 2, 3 horas. TDAH é como você ter uma boa visão de perto, mas uma péssima visão de longe. A gente consegue calcular bem tarefas rápidas, mas a gente é péssimo para tarefas longas. E aí depois, se uma tarefa eu achava que ia levar 1 hora, eu falava 2. Se eu achava que ia levar 1 dia, eu falava 2. Se eu achava que ia levar 3 dias, eu falava, entrego na semana que vem, porque aí me dava um buffer para eu poder organizar o meu tempo primeiro e aí sim decidir quanto tempo ia levar a tarefa. E depois eu colocava um timer para todas as minhas atividades. O Elon Musk, ele fala que se você der uma pessoa 10 horas para arrumar o quarto, ela vai levar 10 horas. Se você der 30 minutos, ela vai arrumar em 30 minutos. Então, eu comecei a ver que quando eu me dava muito tempo para terminar uma tarefa, eu acabava levando o tempo todo. Então, eu comecei a reduzir o tempo que eu disponibilizava para mim mesmo para terminar aquela tarefa. Então, eu falava, eu vou terminar essa tarefa em 1 hora. Colocava o timer para 1 hora e fazia o máximo para terminar a tarefa dentro daquele tempo. Depois, uma coisa que eu uso direto até hoje são pausas. Em vez de lutar contra a distração, eu tentei usar ao meu favor. E aí, muitas vezes, quando eu estou trabalhando num projeto, estou entediado ali naquele projeto, eu paro para tomar um café, eu paro para ir jogar videogame. Por exemplo, eu estava no Google, no Meta, no TikTok, a gente tinha salas de videogame, eu parava 10 minutos, né? Eu ficava lá o dia inteiro jogando videogame, tomava um café, ia conversar com um amigo, eu quebrava aquela rotina, voltava a me regular e aí voltava para o trabalho novamente. Principalmente para trabalhos que exigiam muita concentração. Depois foi ter o apoio de pessoas e terapia. Meu psicólogo fez um trabalho sensacional comigo, faz até hoje. A terapia cognitivo-comportamental que ele criou me ajudou a entender como o meu cérebro funciona e como ajustar meu comportamento para maximizar a eficiência e evitar problemas. Além disso, minha esposa também me ajudava demais e me ajuda até hoje me monitorando e direcionando quando ela via algum comportamento meu que poderia trazer algum risco e me ajudando a me colocar nos eixos. De fato, essa mudança de vida em relação ao TDAH mudou exatamente quando eu conheci minha esposa, que ela era uma pessoa mais equilibrada, organizada, disciplinada, que evitava problemas, e andar com ela me ajudou muito não somente a enfrentar os desafios do TDAH, mas também explorar os benefícios dele. Por exemplo, como uma alta capacidade de concentração que a gente tem, o raciocínio lógico rápido e a facilidade de resolução de problemas. Se não fosse por tudo isso que eu falei para vocês aqui hoje, provavelmente eu teria tido exatamente o mesmo resultado da maioria das pessoas com TDAH, que nunca param num emprego, nunca param num relacionamento, estão sempre tendo problemas financeiros, de relacionamento, de trabalho, e aos poucos esses problemas, que eram apenas o que eles chamavam de esse é meu jeito na adolescência, vão se tornando a ruína deles na vida adulta. E aí meu conselho para você é, não trate o TDAH como algo bonitinho de se ter, porque não é. Ele é uma disfunção neurológica. Você nasceu com ele e vai ter que aprender a conviver com ele. E não espere que as pessoas tenham que se adaptar ao seu modo de ser, porque o seu modo de ser é desagradável para a grande maioria das pessoas. Você que vai ter que procurar se adaptar para viver e conviver melhor em sociedade. E depois, passe pelo menos uma parte do seu dia, meia hora, em tarefas calmas e tranquilas, sem qualquer agitação. Pode parecer difícil no começo, mas aí o seu cérebro vai se educar a ter paz. Superar o TDAH não significa que você tem que tirar ele para sempre da sua vida. Não tem, ele é um problema neurológico, mas você vai ter que aprender a trabalhar com esse problema. Eu não superei tudo, de vez em quando, às vezes também me irrito, às vezes eu desço daquilo tudo, de tudo que eu aprendi e acabo cometendo alguns erros, mas eu tô num progresso, eu tô vendo que eu todo o tempo tô melhorando. E aí você também, seguindo isso, você não somente vai progredir em todas as tarefas muito mais rapidamente, como também os aspectos positivos do TDAH vão acabar te dando uma vantagem competitiva sobre as outras pessoas se você conseguir superar todos os aspectos negativos deles, ou pelo menos a maioria, os mais importantes aspectos negativos do TDAH. Legal? Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de compartilhar, de curtir, de comentar. Vou estar respondendo para vocês se tiver alguma dúvida em relação ao meu TDAH ou TDAH em geral. Me pergunte aqui, Ciências de Dados, estou respondendo para vocês também. E obrigado, se inscrevam no canal e vejo vocês na próxima.